Sem risco, sem história. É com essa frase que eu começo o Acorda Vascão dessa segunda-feira. O primeiro vídeo dessa semana que promete ser bastante agitada dentro do Gigante da Colina. Para te adiantar, essa frase foi do diretor executivo Alexandre Matos. O nome hoje mais cotado para ser o profissional a gerir o futebol do Vasco em 2024. E é claro, a gente vai trazer novidades sobre essa situação. Um nome forte, um nome que empolga, um nome que tem negociações com o Vasco e um nome que está cada vez mais perto de fechar. Além disso, falar também sobre a reformulação no departamento de futebol das categorias de base, falar sobre problemas que o senhor Paulo Brax vem arrumando internamente dentro do Gigante da Colina. Ontem ele teve a audácia de dar um depoimento dizendo que ficou 6 meses sem receber ao Vasco e a empresa norte-americana 777 Partners foi contra o pronunciamento do ex-diretor executivo e disse que tudo é uma mentira, tudo é uma falácia, não há atraso nenhum, nem a ele e nem a atletas. A gente vai explicar essa confusão forte que hoje acontece nos bastidores do Gigante da Colina, falar sobre renovação contratual do Paulo Henrique, o Paulo Henrique quer ficar, tem clubes de olho, o Atlético Mineiro quer vender, o Vasco não quer comprar. Olha, torcedor, uma Acorda Vascão movimentadíssima. A gente, que não conseguiu postar um vídeo ontem, volta hoje, na segunda, com força total, força máxima, renovado, rejuvenescido e com muita informação a vocês neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 115 mil inscritos. E como a gente esse final de semana não conseguiu postar muitos vídeos, pois como eu trouxe a vocês, infelizmente fiquei doente, 49 graus de febre, aliás 39, graus de febre, uma situação muito complicada. Eu peço ajuda realmente vocês nesse momento, deixando aqui embaixo seu like, para fazer com que o nosso canal volte a ser divulgado aí dentro da plataforma do YouTube. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, se inscreva, ajude aí o compartilhamento do canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque olha, é um Acorda Vascão que promete, pois em si é uma semana que promete muito. Vasco da Gama terá pela frente uma semana decisiva para o seu 2024. Por que eu falo isso? Pois no dia 11, ou seja, torcedor, amanhã, terá uma reunião em Berlim, na Alemanha, com todos os representantes de cada clube do conglomerado 777 Football Group. O que significa isso? Está marcado para amanhã, dia 11, até o dia 14, quinta-feira, uma reunião com os representantes do Hertha Berlim, que é um clube da 777, com um representante da Genoa, que é o diretor executivo em si, indo para Berlim, um representante do Melbourne City, da Austrália, um representante de vários clubes, que a empresa norte-americana detém aí ao redor do mundo, para conversar sobre o planejamento para a próxima temporada, o orçamento que o Vasco terá à disposição, e o objetivo inicial era que Paulo Brax estivesse nessa reunião. Ele inclusive falou, na entrevista coletiva em que participou ao lado de Emiliano Dias e Ramon Dias, sobre essa reunião que teria nesses próximos dias, no caso amanhã, hoje, melhor dizendo, dia 11 de dezembro, para tratar sobre o planejamento para a próxima temporada. O que ele não esperava é que viria a ser demitido. E olha, só para esclarecer, dê uma olhada aí no próprio Paulo Brax, na última quarta-feira, após a partida contra o Red Bull Bragantino, ainda em São Januário, falando sobre essa reunião que teria em Berlim, na Alemanha, a partir de hoje, dia 11, até a próxima quinta. Para o ano que vem, eu tenho uma viagem programada já, que vai ser a terceira reunião dos diretores esportivos do grupo da 777. A primeira foi no ano passado, na Itália, a segunda foi esse ano, em abril, na França, e a terceira agora vai ser na Alemanha, na sede dos clubes respectivos do grupo. E lá vai ser debatido o planejamento para o ano que vem, em termos desportivos. Em termos de orçamento, há a reunião do conselho, da diretoria, da qual eu não participo. E nessa reunião, que vai ser esse ano ainda, vai ser informado a mim, ao futebol do Vasco, qual será o orçamento para o ano que vem. E, obviamente, a gente espera um orçamento, no mínimo, igual a desse ano, sendo que ano que vem a gente não vai precisar fazer tantas contratações numerosas, então nós vamos investir em qualidade, da mesma forma que a gente fez na janela do meio do ano, em qualidade, em hierarquia
em experiência e projetando os ativos também para o grupo. Então, os próximos passos agora são a minha presença nessa reunião presencial, como aconteceu já 2 vezes. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? O Paulo Brax confirmando realmente essa reunião, o que volta a repetir, que ele não esperava que não viesse a estar presente. E aí vocês podem se perguntar, caramba, Lucas, então o Vasco iria enviar para essa reunião um diretor executivo. O Vasco hoje não tem um diretor executivo. Então, quem o Vasco da Gama enviará? O Vasco irá enviar para esta reunião na Alemanha, um representante. Esse representante do Vasco será o próprio integrante da 777, que é o Johannes Sports. O Johannes Sports é o diretor esportivo do grupo norte-americano. Ele estará presente nessa reunião representando o Vasco. Qual é o intuito? Entender o planejamento, o orçamento, o detalhamento da temporada de 2024 que a 777 tem para o Vasco da Gama e depois desses dias que terá ao lado, né, do grupo norte-americano, passar tudo que ele entendeu, né, e tudo que ele aprendeu de Vasco para o próximo diretor executivo. E é a partir desse momento que a gente entra e começa a falar sobre Alexandre Matos, porque será uma semana importante para definir exatamente a figura desse diretor. E hoje o Vasco tem como principal nome ele, Alexandre Matos, diretor executivo que tem contrato vigente ainda com o Atlético Paranaense até o final do ano, mas o grande sonho de consumo da diretoria. Um nome que negocia, um nome que o Vasco conversa, um nome que está empolgado em ser o novo diretor esportivo do Vasco, um nome que está empolgado de pela primeira vez trabalhar no Rio de Janeiro, um nome que está empolgado em ter em suas mãos na próxima temporada 270 milhões de reais. Essa é a informação que temos a trazer a vocês. Ontem foi um dia muito movimentado, inclusive ao entorno desse nome, pois logo pela parte da manhã, o Alexandre Matos deu seu primeiro posicionamento que deixou uma pulga atrás da orelha dos torcedores. É super normal. Ele colocou uma imagem em suas redes sociais com um foguete voando, disparando. Há inclusive, né, uma frase onde diz que foguete não dá ré. Então ele colocou essa imagem, mas escreveu: sem risco, sem história. Ou seja, se você não se arriscar na sua vida, você não terá história para contar. E o que nós, como torcedores vascaínos, podemos entender sobre isso? Paulo Brax, que hoje, Alexandre Matos, né, que hoje trabalha no Atlético Paranaense, num clube estruturado financeiramente, num clube que irá disputar Sul-Americana em 2024, num clube que hoje, com a venda do Vitor Roque, terá orçamento para a próxima temporada, num clube que é o sonho de consumo de qualquer profissional trabalhar hoje no Brasil, vai sair de toda essa estabilidade para ir para o Vasco da Gama. Dá a entender que foi exatamente isso que Alexandre Matos quis dizer. Ele está correndo um risco de largar uma instabilidade para ir para um lugar instável, onde o Vasco nesse ano brigou para não cair. Ele está largando um clube onde já tem uma estrutura de elenco montada para reformular um elenco no Vasco da Gama. Mas é o que ele disse, sem se arriscar, sem correr riscos, sem história para contar. E automaticamente essa frase mexeu com o imaginário do torcedor vascaíno. Ele ontem, inclusive, foi questionado, né, sobre as conversas com o Vasco da Gama e respondeu que não há nada novo até esse momento, mas nós sabemos que é um nome que interessa. O Alexandre Matos, inclusive, adianto aqui a vocês, tinha até um acerto verbal, um acerto de palavras mesmo, com um candidato à presidência do Internacional, Roberto Melo. Eu trouxe a vocês o candidato à presidência que inclusive estava acertado com o próprio Abel Braga. Havia um acerto entre Alexandre Matos e Roberto Melo, mas Roberto Melo perdeu as eleições no Internacional, ou seja, as portas que já estavam abertas para Alexandre Matos no Vasco está nesse momento ainda mais. E ontem um personagem muito conhecido no meio da torcida vascaína fez questão de falar sobre Alexandre Matos. O Zé Colmeia aqui em uma live, né, na terça-feira, antes da partida contra o Red Bull Bragantino, estava desabafando nas suas redes sociais. E o próprio Alexandre Matos respondeu que iria tentar, aliás, não na terça-feira, né, perdão, lá na última rodada onde o Vasco enfrentou, salvo engano, a equipe do Grêmio, exatamente. O Santos iria enfrentar o Atlético, ou seja, numa live no sábado retrasado. E o Zé Colmeia fez essa live e o Alexandre Matos colocou, né, ali nos comentários: eu juro, eu prometo que vou tentar vencer o Santos hoje dentro aqui da Arena da Baixada e ajudar o Vasco. Foi algo do tipo que ele disse. É um amigo pessoal do Zé Colmeia, Alexandre Matos. E o Zé Colmeia ontem em suas redes sociais fez isso aí, ó, colocou #VemMatos, o vascaíno merece ser feliz. Então, torcedor vascaíno, tudo indica sim, é claro, né, uma postagem, mas há uma amizade muito grande entre o Zé Colmeia. Eu sei que é um jeitão meio maluco do Zé Colmeia de ser, mas há uma influência muito grande do mesmo também no meio do futebol. Ele já foi massagista de vários grandes atletas, já trabalhou dentro do futebol, então é uma pessoa influente no meio, é uma pessoa com conhecimento no meio, mesmo diante de uma figura polêmica
uma pessoa com muita influência, e exatamente por isso ele se posicionou para tentar trazer essa figura do Matos para perto. Mas é uma realidade, Alexandre Matos tem sim grande chance de ser o novo diretor executivo do Vasco, e essa segunda, o restante dessa semana, será essencial para a continuidade do trabalho. E se por um lado, Alexandre Matos está perto, por outro lado, Paulo Brax só se distancia cada vez mais do torcedor vascaíno. O diretor executivo, que foi demitido na última quarta-feira, infelizmente sai pela porta dos fundos do Vasco da Gama. Ontem, o panorama esportivo do jornal O Globo, uma coluna feita pelo Gilmar Ferreira, trouxe informações de um depoimento do próprio Paulo Brax após toda a sua demissão. Paulo Brax, segundo informações, alegou a interlocutores que ficou os últimos 6 meses com salários atrasados no Vasco da Gama. No primeiro momento que eu li essa informação, eu me questionei, eu falei, caramba, que incompetência, não por parte do Vasco, mas por parte do grupo norte-americano que deixa um diretor executivo 6 meses com salários atrasados. E, inclusive, o próprio jornal, ele ainda dá continuidade à matéria e diz que a dívida não ficou apenas com Paulo Brax, mas como também o atraso do pagamento deu até mesmo em alguns atletas, até em compra de jogadores, como nós já sabemos. Porém, torcedor vascaíno, logo após esse posicionamento por parte de Paulo Brax, e divulgado em meio a essa matéria, o Johannes Sports, que será o representante do Vasco, inclusive nessas reuniões que teremos pela frente, fez questão de se manifestar, que vai ocupar esse cargo interino até lá, e desmentir qualquer tipo de atraso no pagamento. 777 Partners se posicionou e revelou que não há e não houve nenhum atraso durante o ano de 2023. 777 Partners alegou que Paulo Brax recebeu em dia o salário na carteira de trabalho e atrasou o envio de notas da outra parte, que exatamente por isso não foi paga. Mas não há nada com relação a atraso salarial a Paulo Brax. Pode ser apenas, o que indica, a partir do momento que a empresa norte-americana desmente qualquer tipo de informação, uma tentativa de alterar a paz, que hoje há no ambiente dentro do Vasco da Gama. Então, Paulo Brax, infelizmente, sai pela porta dos fundos. Vários posicionamentos que são vistos hoje evidenciam ainda mais esse erro por parte do diretor executivo. E agora, mais um desses, onde ele alega um atraso salarial e o grupo norte-americano faz questão de se manifestar dizendo que não houve nada. Eu gostaria muito de entender o que ele quer com o Vasco da Gama. Tá decepcionado? Tá frustrado? Desculpe, seu trabalho foi ruim. Você foi incompetente no cargo de diretor executivo do Vasco da Gama em 2023. Você foi ruim, você foi fraco, você não tinha competência para continuar em 2024. Não conseguiu reformular em nada com 110 milhões de reais no bolso. Então, pode ficar decepcionado. O erro foi seu. Porém, querer tumultuar o ambiente depois de toda a confusão chega a ser um trabalho infantil, um trabalho patético, um trabalho de um profissional que não condiz com o tamanho dos clubes com o qual você trabalhou. Uma situação muito complicada e muito triste esse posicionamento visto hoje pelo Paulo Brax após a sua demissão. Mas agora é virar para frente, é olhar novos ares. O Vasco vai buscar esse novo diretor executivo para ocupar o cargo de Paulo Brax e a partir daí dar início às procuras no mercado e dar início também a situações que necessitam ser resolvidas. O Vasco precisa renovar o contrato de Zé Gabriel, de Rossi ou não também, Precisa comprar os direitos econômicos de Praxedes ou não. E precisa comprar os direitos econômicos de Paulo Henrique. Paulo Henrique, um atleta que quer ficar no Vasco da Gama. A gente já trouxe um vídeo sobre ele, mas para contextualizar o assunto, quero novamente mostrar a vocês um vídeo de Vasco e Red Bragantino nessa última quarta-feira, onde Paulo Henrique é perguntado sobre o desejo, se quer ficar ou quer sair do Vasco da Gama. Foi um ano bem complicado, um ano de muitas adversidades. Eu acho que agora realmente a gente pode relaxar, pode dormir tranquilo, porque durante o ano todo, não só eu como todos os meus companheiros, a gente tinha dificuldades para dormir, ficava preocupado porque sabia que o Vasco não merecia estar nessa situação. Agora com certeza a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, que cumprimos com o nosso objetivo, que era manter o Vasco na Série A. Cara, eu acho que isso não foi falado ainda, até porque o nosso foco principal era livrar do rebaixamento, era tirar o Vasco dessa situação. Então, agora eu deixo com o Vasco, qual que é a intenção deles, claro que a gente vai conversar com meus empresários, com a minha família, ver primeiro qual que é a intenção do Vasco e a partir daí a gente vai trabalhar. Eu estou muito feliz aqui no Vasco, fui muito bem abraçado, muito feliz em vestir essa camisa. Agora eu deixo nas mãos de Deus e do clube para tomar a melhor decisão tanto para mim quanto para o Vasco. Então, como vocês viram aí, torcedor? Ficou nítido que o Paulo Henrique quer permanecer no Vasco da Gama. Mas olha, não será fácil. Informação que temos aqui a vocês, e como a gente vem batendo muito nessa tecla, enquanto o Vasco não tiver o seu diretor executivo, esqueçam. Não haverá procura, não haverá nomes negociáveis no mercado, pode haver interesse, o que é normal. Tô vendo muitas pessoas falar,
falarem, né, perdão, do interesse do Vasco em Moisés, em Palavecino, né, que é um atacante argentino, ok, o interesse há. Mas esqueça com isso de negociações abertas, isso não existe. Se você ouvir de algum canal que está falando que o Vasco abriu negociações com alguém, este canal está mentindo. Não há nada, porque o Vasco não vai abrir negociações sem um diretor executivo. Não poderá abrir negociações sem ter o profissional que dentro do CT Moacir Barbosa fará o papel das negociações. Então é uma situação que vocês precisam entender. Exatamente por esse motivo, automaticamente, o Vasco ainda não procurou o Atlético para tratar da permanência do Paulo Henrique. É um atleta que hoje tem contrato com o Vasco até o final da temporada, está emprestado ao Gigante da Colina, e o Vasco precisa comprar os seus direitos econômicos para que Paulo Henrique permaneça no Gigante da Colina. Jogador de 27 anos, que se destacou, foi responsável por gols, como por exemplo contra o Botafogo, pela assistência, como por exemplo na última quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, o gol da vitória, marcado por Serginho, um nome que subiu muito de qualidade após a reta final de Campeonato Brasileiro. E qual é a situação nesse momento? Vasco não procurou, mas clubes já sondaram. Clubes que já têm diretor executivo para sondar. Clubes da Major League Soccer, a MLS, futebol norte-americano, e alguns clubes do futebol brasileiro já sondaram a situação de Paulo Henrique. Então o Vasco tem que ficar atento a isso. Caso queira a permanência do jogador, terá que sim correr para tratar das tratativas, pois há interesse de outros clubes na contratação do Paulo. 27 anos, um jogador que tem uma opção de compra no seu contrato, um atleta visado pelo futebol brasileiro e o futebol norte-americano, e caso o Vasco queira de fato a manutenção do seu trabalho, terá que pagar. A informação que nós temos é que o Atlético não vai querer a renovação de empréstimo desse atleta. Paulo Henrique só ficará no Vasco mediante a pagamento da compra. Essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês nessa manhã de segunda-feira. Assim como Paulo, Praxedes, situações exatamente como a do Paulo Henrique acontecem, e o Vasco, meu amigo, só vai conseguir, de fato, né, ajeitá-las, só vai conseguir defini-las a partir do momento que tiver Alexandre Matos ou qualquer outro diretor executivo sentado na cadeira do futebol. Deixa aí a sua opinião. Vale a pena renovar? Vale a pena comprar os direitos econômicos de Paulo Henrique? Coloque aí embaixo nos comentários a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi, né, o último vídeo do dia. Esse foi o primeiro vídeo do dia, melhor dizendo, o Acorda Vascão. E voltaremos, é claro, na parte da tarde com Fala Gigante, na parte da noite com Boa Noite Gigante. E contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos, saudações vascaínas.